Boa noite. A alegria de estarmos reunidos para adorar o Senhor. Só lembrando que as crianças de 9 anos abaixo devem estar indo para o seu momento de culto, de pregação, e os bebês também, né? Agora o berçário tem TV, você pode assistir a pregação lá do berçário. E aí você pode levar o seu bebê para lá também, né? Vai ser uma bênção. Irmãos, nós teremos encontro de casais no sábado que vem. Eu queria avisar os irmãos que vai ser focado em criação de filhos. Uma vez por semestre a gente dedica esse tema para criação de filhos. Se seus filhos já são marmanjos, você já é avô e avó, fica à vontade. Querendo vir, venha. Mas criação de filhos, enfocando em várias idades, então serão os casais que nós vamos focar. Não quer dizer que os outros não são bem-vindos. Todos os casais devem vir. Agora, eu entendo que se você acha que não é o foco mais do seu período de vida, eu entendo se você não vier. No entanto, você pode aconselhar outro casal. Você vai aprendendo mais e mais para aconselhar até outros casais mais jovens na fé, porque o pastor não dá de conta de todos os casais. Tá certo? Muito bem. Depois desses avisos, nós estamos estudando em 1 Coríntios que os cristãos maduros na fé glorificam a Deus. Eu achei muito legal porque depois do culto passado, domingo passado, muitos irmãos ficaram se questionando, sou maduro, sou um crente infantil, isso é muito legal, não ser crente infantil, mas o fato de reconhecer isso já é uma bênção, porque você está se avaliando, isso é maravilhoso. E se você entende que está amadurecendo na fé, graças a Deus por isso. Não diga para ninguém. E, obviamente, você estará amadurecendo cada vez mais. Mas é muito interessante quando nós, crentes em Jesus, estamos refletindo e conversando, mesmo que, às vezes, até numa brincadeira, mas é fruto da reflexão se realmente eu estou vivendo de modo que agrada ao Senhor. E nós estamos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Veja aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. E nós sabemos que a igreja de Corinto tinha problemas. E nós sabemos que a nossa igreja também tem problemas, não é verdade? Eu gosto muito da nossa igreja, até agora, até o dia de hoje, não sei como é que vai ser amanhã, mas acho que vai continuar sendo. Gosto muito da nossa igreja, gosto muito dos irmãos, não é por ser pastor, se eu não fosse, acho que eu gostaria também, e eu ia brincar, mas não vou brincar, porque a brincadeira pode ser mal interpretada. O Espírito Santo, quando eu vou brincar, essa brincadeira não. Se alguém quiser saber a brincadeira, depois do culto eu falo particularmente. Eu não vou brincar agora, veio, mas não, essa não. E então, mas a ideia é que é muito boa a nossa igreja, muito boa conversar com os irmãos. Você vê eu saindo tarde da igreja, não é porque eu gosto de sair tarde, não. É porque eu não consigo sair cedo. É bom estar conversando com os irmãos. E os irmãos com quem eu mais converso são os que ficam até mais tarde. Tem dia que a gente sai daqui domingo à noite, 10h30 da noite. Você não é obrigado a sair 10h30. Mas se quiser sair tarde, você vai conversar bastante com o pastor. Ele vai ficar por aqui. Entendeu? Certo? Então, mas eu também converso com os que saem cedo quando dá. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que igreja é muito bom, é maravilhoso. Igreja é um negócio maravilhoso. Honestamente, por mim, teríamos mais cultos na semana, mas eu sei que é difícil. No entanto, nossa igreja tem dificuldades. A nossa igreja é composta por pecadores, somos pecadores, temos problemas, precisamos amadurecer na fé. Estudando essa epístola maravilhosa que é a palavra de Deus, nós aprendemos a amadurecer na fé. O início da epístola diz que a igreja de Corinto é uma igreja de Deus. No entanto, essa epístola, ela tem muitas exortações pesadas aos crentes da igreja de Corinto. Muitas exortações difíceis. E nós temos que lê-la e refletir. Isso você deve fazer no seu devocional todo dia e nos cultos, onde existe a exposição da Escritura, refletir. Onde eu estou dentro desse contexto? Se eu estivesse na igreja de Corinto, quem seria eu? Seria um dos partidários? Qual seria o meu partido? Estaria ali criando aquelas divisões, tendo outros pensamentos diferentes do Evangelho de Jesus Cristo? Onde eu estaria dentro daquele contexto? Seria um crente maduro na fé ou um crente imaturo na fé, um crente infantil, um crente chamado carnal? E então, nós aprendemos que cristãos maduros na fé glorificam a Deus. Logo, cristãos infantis na fé não glorificam a Deus. É muito simples. O raciocínio é esse.
Nós vimos no culto passado 2 ensinos práticos, dos 3 que nós queremos estudar nesse texto de 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. O primeiro ensino é que os crentes carnais são imaturos na fé. O segundo ensino é que eles são imaturos porque causam contendas e divisões. Então, foram os 2 ensinos que nós aprendemos. Vamos só ler para revisar os versículos de 1 até o versículo 4. 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Percebem? E aí nós vimos essas 2 ideias. Os crentes imaturos, os crentes infantis são os crentes carnais, são infantis na fé, imaturos, e que esses crentes carnais criam contendas e nutrem ciúmes. Por quê? Porque são egoístas. Essa é a resposta. O crente infantil, ele é egoísta. O crente infantil é crente, salvo pelo sangue de Jesus. Mas ele vem para a igreja porque ele quer receber. Ele não quer servir, ele quer receber. Ele quer engordar, ele quer ser servido, ele quer algo da igreja. Muitas vezes algo humano e terreno, nada muito espiritual. O crente infantil, ele quer os problemas dele resolvidos, rápido. O crente infantil, ele se preocupa muito com as coisas desta terra. Ele quer resolver os problemas que ele tem aqui nesta terra. Questão de saúde, questão financeira, questões emocionais. E ele foca nos problemas dele. Aí você pergunta, e está errado você tentar resolver os problemas aqui na terra e ter uma vida relativamente tranquila? A resposta é, não necessariamente. Não é errado você resolver os seus problemas aqui na terra, até porque a gente tem que lutar para isso mesmo. No entanto, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, esse não é o nosso objetivo primário, resolver as nossas questões aqui nesta terra. Mas para alguns crentes, essas questões se tornam primárias. E a obra de Jesus, secundária, terciária ou quaternária, no que se refere aos objetivos da vida de uma pessoa. E aí quando você vai na Bíblia, está diferente. Não é assim? A obra do Senhor está em primeiro lugar. Né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O Senhor tem que estar no topo dos nossos objetivos de vida, é conhecer o Senhor nosso Deus. O crente infantil, ele ainda não desenvolveu esta maturidade. Isso independe de idade, irmãos, e independe de tempo de conversão. Um crente infantil ou carnal, ele pode ter 30 anos de igreja e ser infantil e carnal. Ele pode ter 1 ano de conversão e ser um crente maduro na fé. Pode. Certo? Então, isso aí tem que tirar da cabeça. Esses estereótipos de que, eu vivi... Por exemplo, né? É difícil até dar exemplo. Mas, eu sou, digamos, bisneto, neto, filho de pastor. Quer dizer que eu sou um crente, né? Assim, maduro na fé? Não necessariamente. Entende? Eu tenho 50 anos de conversão, já li 300 vezes a Bíblia Sagrada. Isso implica que eu sou um crente maduro na fé? Não necessariamente. E como é que eu sei que eu sou um crente maduro na fé? Crentes maduros na fé glorificam a Deus. É assim que você sabe que você é um crente maduro na fé. Você não está ligando ou preocupado com a sua glória, com os seus interesses terrenos em primeiro lugar. Você coloca Deus em primeiro lugar. Isso é muito bonito aqui na pregação.
Isso é muito bonito quando a gente lê na Bíblia, mas isso não é fácil. E não, às vezes não tem muita beleza na vida diária colocar Deus em primeiro lugar, sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não ser reconhecido, ninguém te agradecer pelo seu serviço, não ter destaque no meio das pessoas, nem ser mencionado pela sua fé extraordinária. Isso às vezes é difícil. Entende? Então, como o texto de 1 Coríntios 3 trata de crentes carnais, a terceira ideia, o terceiro ensino, é que os crentes carnais querem a glória de Deus para si. E isso é um grande pecado, um dos maiores pecados. É não dar glórias a Deus, é querer a glória de Deus para si. Os pastores fazem muito isso. Eles retiram a glória de Deus e trazem para si. Por quê? Porque é bom ter a glória, é bom ter o reconhecimento, é bom ser aclamado, isso é bom, né? Afaga o ego e tudo, não é verdade? Mas os pastores não devem, de forma alguma, buscar isso, porque, e é o que ele vai tratar exatamente aqui, né? Quem é Paulo? Verso 5. E quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Literalmente, e aqui é interessante a beleza do texto grego do Novo Testamento, é que quando você diz quem é Apolo, você está falando de uma pessoa. Mas no texto original, esse pronome interrogativo, ele é neutro. No português, nós não temos esse gênero neutro. O resquício do gênero, a gente tem o gênero masculino e tem o gênero feminino. O resquício do gênero neutro, no português, são os pronomes isto, isso e aquilo. É neutro, certo? Importante dizer que neutro não quer dizer uma coisa relacionada necessariamente ao gênero sexual, ou gênero macho e fêmea, necessariamente dentro da língua grega. Neutro porque se trata de um objeto. Né? Uma mesa não tem sexo. Na verdade, é uma mesa. Não tem mesa masculina e feminina. Então, o gênero neutro, no Novo Testamento grego e nas línguas antigas, era mais ou menos isso. Havia algumas palavras neutras no gênero. Então, aqui, deveria ser traduzido, mas como no português não tem, fica mais difícil. Mas deveria ser traduzido assim: o que é Paulo? O que é Apolo? Por que deveria ser traduzido assim? Porque no grego está assim. Não está quem é Apolo, quem é Paulo, mas o que é Paulo? O que é Apolo? E o que é que Paulo quis dizer com essa construção aqui? Ele quis dizer: Apolo não é nada. Paulo não é nada. São objetos. Deus está querendo dizer isso. São instrumentos. São acessórios de Deus. Eles não são as pessoas mais importantes da igreja de Corinto. Que lembra que no capítulo 1 o problema era esse, não era? O problema eram as divisões na igreja de Corinto, onde dizia que era de Cefas, de Apolo, de Paulo e de Cristo. 4 divisões, 4 pensamentos distintos na igreja de Corinto, oriundos até da cultura greco-romana, um enfatizando mais o aspecto da retórica grega, outro aspecto da filosofia grega e até do legalismo judaico. Então, quer dizer, haviam partidos e pensamentos distintos dentro da igreja de Corinto, a igreja estava dividida, crentes imaturos causam divisão, e eles não dão glórias a Deus, eles retiram a glória de Deus. Por quê? Porque eles querem a glória para si. Entendem? Eles querem a glória para si. E nesse caso específico, os crentes da igreja de Corinto, para obter essa glória para si, eles elegeram líderes que nem queriam liderá-los nesses partidos. Paulo não queria isso. Pedro, muito menos, talvez nem tivesse ido a Corinto nesse período. Apolo estava em Corinto, mas acredito que ele também não queria participar disso. Era um movimento dos membros da própria igreja. E a igreja de Corinto estava se destruindo
porque não tinha o pensamento correto, a centralidade de Jesus Cristo crucificado, que é o objetivo da igreja na terra, é continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja, para a glória de Deus. A igreja não está aqui para seguir o objetivo do pastor Valnei. Não, mas para seguir o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Tudo que fazemos aqui tem que ser para agradar o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se você vai servir na cantina hoje, que parece que não é um serviço tão espiritual assim, saiba que é um serviço espiritual sim, e você tem que estar lá para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Se você serve a Deus na conferência missionária, se você serve a Deus durante a semana pregando o evangelho para as pessoas ou fazendo o discipulado, se você serve a Deus fazendo seu devocional e orando em casa, é para a glória de Deus. Entende? Não é para a sua glória, para que você receba o destaque, ou seja, elogiado como um grande homem de fé ou mulher de fé. Não. Não estamos aqui para isso, irmãos. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e servi-lo com as nossas vidas. O crente maduro na fé entende isso, vive isso, de modo que a sua vida, a sua família é para a glória de Deus. E ele orienta tudo para a glória do Senhor, para o serviço do Senhor. Isso gera alegria, felicidade e realização incomensurável nesta terra e muito mais na vida eterna. É isso que Deus está dizendo. O que é Paulo? O que é Apolo? Eu sempre boto Paulo primeiro, porque eu gosto mais de Paulo. Mas o que é Apolo? O que é Paulo? E ele continua no verso 5. São servos. Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Servos. A palavra servos aqui é a mesma palavra para diáconos, que a gente entende como servos, que originalmente era aplicada a mordomos, copeiros. Eram escravos serviçais que serviam, redundantemente falando, aos seus senhores. Então, o grande Apolo, parece que ele era um grande pregador lá na igreja de Corinto, ele é um servo. Essa palavra muitas vezes é trazida como ministros. O ministro perdeu o sentido, né? O ministro, hoje, quem é ministro é uma pessoa muito importante, mas ministro é um servo. Entende? Aquele que serve. Se você quer entender o que é um servo, é uma pessoa que se humilha para servir os outros. Como Jesus Cristo lá em João capítulo 13, lavando os pés dos apóstolos. O mestre, Deus vivo, Criador do céu e da terra, encarnado, lavou os pés dos seus discípulos. E isso é ser servo. É uma atitude de humilhação para a glória de Deus. Certo? Quem é Apolo? O que é Apolo? O que é Paulo? Apenas servos. Deus é quem deu a conversão daquelas pessoas e usou esses dois homens, principalmente o apóstolo Paulo. Olha o verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, Paulo, missionário, plantou a igreja. Apolo, tudo indica um pastor, pregador na igreja, regou. Regou ali o que Paulo plantou. Cresceu, houveram conversões. A igreja cresceu, a igreja de Corinto cresceu bastante. De quem é a glória? Entende? De quem é o reconhecimento? Talvez por isso, nas nossas igrejas, não tenhamos fotos nas paredes dos missionários fundadores ou dos antigos pastores da igreja. Eu acho até interessante fazer um museu sobre essas coisas, mas a glória não é para ser dos homens. A glória é somente do Senhor, nosso Deus. E veja bem, um plantou, tudo bem, o outro regou, mas quem plantou é alguma coisa? Não. E quem regou?
é alguma coisa? Não. A glória é de Deus. No cenário evangélico nacional, nós observamos igrejas centralizadas nos seus apóstolos, nos seus bispos. E eu vejo, às vezes, alguns crentes dizendo, você viu o ministério do apóstolo X, ele faz isso, faz aquilo outro, eu fico olhando assim. E Jesus? Você viu o ministério do bispo tal, como ele faz, como ele derruba o povo no chão, aquela coisa toda? E Jesus? Fala-se muito dessas coisas, dessas igrejas, desses sinais. Tá certo. E o que Jesus fez na sua vida? E o que Jesus faz na sua vida? Talvez eles não saibam dizer. Porque talvez não conheçam Jesus Cristo. Não tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, temos que ter isso em mente. O problema da igreja, por fazer divisões, era um problema de orgulho, era um problema de egoísmo, imaturidade espiritual. Por isso, eles estavam idolatrando líderes da igreja e não a Deus, e roubando a glória de Deus. E o final do verso 7, mas Deus que dá o crescimento. Deus é quem faz a igreja crescer. E é interessante que os verbos, quando diz que Paulo diz, eu plantei e Apolo regou, são verbos pontuais dentro da história. Mas quando diz que Deus dá o crescimento é um verbo que não é pontual, mas é contínuo. Deus deu o crescimento e continua fazendo crescer até hoje. Você sabe por que a Igreja Batista Manancial, ano que vem, fará 60 anos de igreja organizada? Porque é Deus quem dá o crescimento. Não é mérito dos pastores, certo? Não é mérito dos missionários. É mérito de Deus. Ele dá o crescimento. A obra é de Deus. Jesus Cristo é o cabeça desta obra, deste corpo, que é a Igreja Batista Manancial. Tem que ter isso em mente, porque senão, irmãos, nós perdemos o foco e vamos adorar homens, vamos nos focar nas pessoas e vamos esquecer quem é o dono da igreja, certo? Esse é o evangelho, é isso que Paulo está querendo ensinar aos crentes da igreja de Corinto, que estão sem foco, completamente sem foco. Estão olhando para lideranças, criando partidos com pensamentos estranhos e estão longe do Senhor. Perceba também que existe uma unidade essencial entre os líderes da igreja. E que os crentes de Corinto estão prejudicando essa unidade. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, um depende do outro. Se os líderes da igreja começam a disputar, criar problemas, quer sejam os pastores, os missionários ou outros líderes da igreja, deixa de ter esta unidade de essência, e a igreja se fragmenta. Isso é muito complicado, isso é prejuízo, isso atrapalha a igreja de glorificar o nome do Senhor. Paulo está dizendo, eu não sou rival de Apolo. E Apolo deveria estar dizendo a mesma coisa, eu também não sou rival de Paulo. Nós estamos juntos aqui, trabalhando para que a igreja do Senhor Jesus Cristo continue crescendo aqui na cidade de Corinto. E então, chegamos ao verso 8 e 9, 1 Coríntios 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Veja bem, essa é a unidade, são uma essência. Então, os líderes da igreja têm que ter esta unidade, têm que ter a mesma mente, né? Jesus Cristo crucificado, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Todos nós aqui, irmãos, somos cooperadores de Deus. Estamos cooperando, mas quem age é Deus. Temos que ter isso em mente. Por quê? Porque é assim que funciona a obra do Senhor. Humanamente falando, não vamos acertar tudo, é praticamente impossível. Talvez não tenhamos as melhores ideias, talvez falhemos em muitas atividades, embora nós devemos sempre nos esforçar para apresentar o nosso melhor para a glória de Deus, na adoração,
no evangelismo, no ensino com as crianças, e tudo que a igreja faz, devemos apresentar o que é o melhor. Mas nós somos cooperadores, somos servos. Tanto os pastores como todos os irmãos da igreja, cooperadores e servos aqui. Veja que existem duas figuras que Paulo usa para falar da igreja. A igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício. Paulo plantou, Apolo regou, é uma lavoura. Mas também é dito aqui no verso 8 que ela é um edifício que está sendo construído. Então nós estamos todos num processo de amadurecimento. Deus está trabalhando nas nossas vidas, dia após dia. Cada evento da sua vida, cada situação da sua vida, não aconteceu por acaso, certo? Aconteceu porque Deus está usando essa situação para fazer você crescer na fé. Às vezes os crentes imaturos não entendem, não percebem, porque certas coisas acontecem na minha vida. Mas se está acontecendo algo, não é por acaso, não é sem querer. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Todos nós aqui estamos nesse momento do tempo, né, nesse período, dentro da idade que Deus quis que você estivesse, dentro desse corpo, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida. Você faz parte da lavoura de Deus, você faz parte do edifício de Deus, é um tijolinho desse edifício que está sendo levantado, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não existe uma pessoa que chega a tal maturidade que não precisa mais amadurecer. Se você pensa isso, você é um crente infantil na fé e já pecou num dos piores pecados da Bíblia, a soberba. Todos nós estamos amadurecendo na fé. Todos precisamos aprender. E tem muita coisa para aprender da Bíblia. E o maior aprendizado é como pegar esse texto e transformar em obras. Não para salvação, claro, mas para a glória de Deus. Aprender a Bíblia não é o mais difícil. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia é muito gostoso, é maravilhoso. Transformar o texto bíblico em obras, aí é difícil. É o que no Antigo Testamento se chama de sabedoria. O que é sabedoria no Antigo Testamento? É a palavra de Deus em obras, do dia a dia. O que Paulo está querendo com esses irmãos aqui é que eles amadureçam na fé. Deixem o egoísmo, deixem a soberba que gerou esse partidarismo dentro da igreja e reconheçam que não são nada e que Deus é tudo. Paulo não é nada, é um servo, é uma ferramenta de Deus. Apolo da mesma forma. A igreja é um projeto de Deus, lavoura, edifício. No verso 9, mais uma vez recorrendo ao texto original, no português nós lemos assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Mas no texto original, as coisas se invertem. Como assim? Porque de Deus somos cooperadores. De Deus, lavoura. De Deus, edifício. Deus, Deus, Deus está martelando. E se você ver quantas vezes repete o nome de Deus nesse texto, são várias. Não é por acaso. É exatamente porque o Senhor é o centro da igreja. É interessante como as pessoas religiosas, elas podem participar de uma igreja e não falar de Deus. Eu fiquei chocado com isso. Quando eu vi isso acontecer em algumas igrejas, você pode estar numa igreja e não falar de Deus. E não falar de Jesus dentro da própria igreja. E não falar da palavra de Deus. Fala de tudo, mas não fala das coisas do Senhor com naturalidade. Então isso é algo que a gente tem que refletir, porque a igreja é de Deus, Deus é o centro, nós somos cooperadores, Deus é quem constrói o prédio, igreja, não estou falando dos tijolos, mas das vidas, e Deus é quem faz crescer a lavoura que é a igreja. Isso era para os coríntios começarem a perceber o quanto eles estavam sendo imaturos, carnais, infantis e viviam longe do Senhor. Muitas igrejas hoje estão focadas exatamente nos problemas terrenos dos seres humanos.
E os homens vão nessas igrejas para ter seus problemas resolvidos. O Senhor Jesus Cristo nunca prometeu resolver tais problemas. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que o seguisse iria ter problemas, perseguições, ia ser rejeitado, talvez não tivesse muitas coisas, porque iria seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que ler a Bíblia e rever o que é que nós achamos que é um crente em Jesus e seguir o que a palavra nos ensina. Lá em Efésios 2, verso 19, Efésios 2, 19, nós lemos assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. No verso 20, o verbo edificados. No final do verso 20, a pedra angular, que é Jesus, é o alicerce do prédio. No verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Mais uma vez, uma referência ao edifício. Então, veja, edificados, pedra angular, que é Jesus, é o alicerce, somos um edifício, e esse edifício, diz no verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja, no Novo Testamento, é a casa de Deus. No Velho Testamento, era o templo. A casa de Deus era o templo. Por isso não devemos chamar esse prédio de templo, porque templo é a igreja. Os convertidos em Jesus aqui, que estão glorificando a Deus nessa noite, são a igreja. Então, nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque Deus aqui está nos edificando, nós temos que estar bem ajustados. Ajustados com o quê? Com a pedra angular, Jesus Cristo. Ajustados com o quê? O pensamento correto que Paulo está falando lá em 1 Coríntios. Jesus Cristo crucificado. Nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós não podemos estar na igreja, não é só no culto, mas é viver igreja, não é só estar nas atividades da igreja, mas é você viver igreja durante todo o seu dia, durante a semana, desajustados com a mente de Cristo, com os pensamentos que Deus quer para você. Não tem sentido, né? Foge do foco do que é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é dito que estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todo crente em Jesus aqui está sendo edificado, preparado, moldado para crescer como templo do Espírito Santo, a habitação de Deus na terra. Irmãos, não compreendemos muitas vezes o que é ser crente no Senhor Jesus Cristo. Você ser o templo do Espírito quer dizer que de alguma forma Deus habita em você, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e onde você está, você é a presença de Deus na terra. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa, certo? Então, temos que começar a refletir sobre essas verdades. Isso significa ser um edifício de Deus, uma construção de Deus. Estamos em processo. Essa construção, a igreja, terminará um dia nas nossas vidas, quando Deus nos chamar, ou quando estivermos vivendo para a glória de Deus, e então deixaremos de ser a habitação de Deus aqui nesta terra. Bem, depois de vermos todo esse texto, teve um aspecto que nós pulamos propositadamente. Não sei se você percebeu, mas tem um aspecto muito importante no verso 8, que diz assim, ora, 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Nós vamos desenvolver mais sobre galardões nos textos à frente, mas é importante introduzir aqui, porque o próprio apóstolo já falou de galardão. Galardão, palavra que ninguém usa no dia a dia, né? Beleza, hoje eu fui lá no meu trabalho receber o meu cheque do galardão. Caiu na conta o dinheiro do galardão. Ninguém fala assim, né? Galardão é salário, certo? Galardão é o seu salário pelo seu trabalho. Alguns vão dizer que é um prêmio, não deixa de ser, mas é a remuneração do trabalhador.
é o seu galardão. Não é necessariamente um tesouro, mas é uma recompensa, e o sentido é de uma recompensa pecuniária. Essa é a ideia do galardão. Não quer dizer que vamos receber esse galardão em dinheiro nos céus. Não, vamos receber um salário. Não sabemos como, só que será nos céus. Então, enquanto trabalhamos aqui na terra, né, nós já temos a salvação, as bênçãos do Senhor, mas não vamos receber um salário pela obra que fazemos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas se somos crentes maduros na fé, vamos servir ao Senhor para receber este salário no céu. Lembrando, existe um céu presente e um céu futuro. O céu presente, quando você morrer, seu espírito vai estar nesse céu presente, é o céu de hoje. E o céu futuro é o novo céu e nova terra, o céu da ressurreição dos mortos. Mas nós vamos receber este salário, e é o que Paulo está dizendo. Por isso que isso tem muito a ver com a glória. É retirar, o pecado aqui é retirar a glória de Deus. Eles não estão preocupados com as recompensas celestiais. Eles querem a recompensa no presente. Esse pecado de dividir a igreja em partidos e pensamentos estranhos tem muito a ver com soberba, tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com prestígio, com o querer aparecer dentro da própria igreja, e isso rouba a glória de Deus. É como se a igreja fosse um trabalho só dos homens, só os homens fizeram toda esta obra, da inteligência de um ser humano, ou de 2 ou de 3, e eles é que estão lucrando com isso. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que não. Né? Quem é Apolo, o que é Apolo, o que é Paulo? Nada, somente ferramentas. Mas se você entende tudo isso, lembre-se, você vai receber um galardão. Seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. E o que é essa recompensa e como nós devemos receber esta recompensa? Alguns textos importantes no Novo Testamento sobre recompensa e galardão. Sempre que você lê recompensa, saiba que é referente a galardões celestiais. O Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, se você é perseguido pelo nome de Jesus, é grande o seu salário, é grande a sua recompensa. Você tem um grande amigo, mas você pregou o evangelho e ele não quer mais saber de você. Você perdeu este amigo. Isso é um tipo de perseguição. Eu tive que deixar alguns amigos na minha adolescência, juventude, porque não ia dar certo. E eu evangelizei, mas não funcionou, ele não creu, e eu entendi, se eu continuar com ele, eu vou me perder. Então, deixei o amigo. Foi muito doloroso, porque era um amigo, mas foi necessário. E graças a Deus por isso, porque o Senhor teve misericórdia de mim. A mesma coisa com relacionamentos de pecado. Tem que deixar, porque senão vai cair. E a queda é grande. Da mesma forma, com negócios esdrúxulos, né, negócios esquisitos, meio estranho, pendente por pecado, tem que deixar. Vai perder dinheiro, vai perder amigo, vai perder um monte de coisas, ou colegas, mas o que eu não posso perder é a minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Não posso perder a minha fé em Deus. Não posso perder a obediência à palavra do Senhor. Isso tem que ser mais caro e importante do que tudo nessa terra. Do que tudo. O crente maduro entende isso. E corta o pecado logo no início e obedece a Deus. Perde amigo, perde familiares. Os familiares às vezes vão te abandonar, porque você quer ser um crente em Jesus. E a tua família, infelizmente, ainda não creu em Jesus. Então você vai ser o rejeitado. Conselho de Jesus aqui no Sermão do Monte é: alegre-se, exulte, é pulo de alegria. Você já pulou de alegria? Sabe quando é que a turma pula de alegria? Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Nunca entendi isso. Que eu não ganhei nada, R$1. O Brasil ganhou a Copa, eu não ganhei R$1. Os jogadores ficaram ricos,
Muita gente ficou riquíssima, porque o Brasil ganha a Copa do Mundo. E o que eu ganhei? Minha pátria está nos céus. Eu sou um péssimo torcedor de futebol. Eu não dou valor a essas coisas, porque não tem sentido. Se tivesse um time celestial jogando de anjos, eu ia torcer por eles, né? Porque é o time lá de cima. Mas não estou querendo desencorajar os irmãos, né? Torçam pelo Brasil aí, pelo seu time, você que é um sofredor, ainda crê nos times da terra, né? Vá lá, a vida é sua. Eles é que estão ganhando dinheiro, né? Aqueles times da Europa, né? Manchester United, né? Tem outro muito conhecido. Qual é? Diga aí. Barcelona, né? Meu amigo, eles que estão ganhando dinheiro, nem sabem quem é você perdendo seu tempo assistindo essas coisas. Mas assista, não tem problema, para relaxar, não é pecado não. Mas o que eu quero dizer é que se você sofre por causa do nome de Jesus, se alegre. Pule de alegria, porque você vai receber um salário gordo lá no novo céu e na nova terra, que eu não sei o que é, mas a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, não é verdade? E vamos reinar com Jesus. Imagina aí, a Bíblia diz que no novo céu e nova terra não tem mar, é muita terra. Nós teremos corpos ressurretos. Terra, isso é muito importante. No novo céu e nova terra, será que você vai ter um pedaço de terra lá? Não sei. Depende do salário que você vai ganhar, não é verdade? Você vai morar perto do Senhor Jesus Cristo? Depende do quanto você sofreu nesta terra pelo nome de Jesus. Já pensou nisso? Essa vida, irmãos, você chegar a 100 anos é vitória. Né? Chegar a 100 anos é vitória ou não, né? Mas a ideia é que lá no novo céu e nova terra é por toda a eternidade. E você vai receber lá. Veja como você está investindo a sua vida nesta terra. Você não precisa ser um pastor missionário para ter um lote de terra perto do templo de Deus lá no novo céu e nova terra. Você não precisa ser um pastor para fazer isso. Você precisa ser um crente obediente ao Senhor. Dedicado ao Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor está em primeiro lugar em tudo na sua vida. Essa é a ideia do galardão, do seu salário que você vai receber neste novo céu e nova terra. Cada serviço que você faz para a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o pensamento que você deve ter. Eu estou aqui servindo ao Senhor, porque eu quero receber estes galardões lá. Essa é a ideia. E Jesus, ele amplia esse ensino, dando algumas instruções para os religiosos de sua época. Mateus 5,46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Que galardões tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, como é que você recebe muito galardão, assim, ouro, galardão, recompensa pesada no novo céu e na nova terra? Amando os seus inimigos. Esse é o excelente investimento espiritual. Isso é fazer a obra de Deus na terra. E é difícil, não é verdade? Amar o inimigo. Você já teve a experiência de amar um inimigo, uma pessoa que declaradamente não gosta de você, fala mal de você, não está nem aí para você, e você colocou no coração, eu vou amá-lo, vou atrás dele, vou lá chamar para tomar um café comigo, um almoço, vou dar um presente. Não é comprar, né? Mas é mostrar que eu quero estar perto desta pessoa e ajudar naquilo que ela precisa e desconsiderar os males que ela está fazendo para mim. Mesmo que ela não me peça perdão, eu vou ter um coração perdoador. Amar o inimigo, recompensas celestiais. Às vezes o inimigo é o marido, às vezes o inimigo é a esposa, às vezes o inimigo é um filho, às vezes o inimigo do filho é o pai. Isso pode acontecer, e acontece muitas vezes. Às vezes é alguém do seu trabalho ou outra pessoa. Recompensa celestial, amar o inimigo. Jesus também diz, lá em Mateus capítulo 6, verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Então, se você realiza as obras de justiça, que são as obras boas, diante das pessoas para
ser projetado para aparecer, então você está roubando a glória de Deus. Entende? Não está dando glórias ao Senhor. Daí é o perigo dos pastores, né? Se estão ali à frente da igreja para aparecer, eles perdem o galardão. Percebe? É isso que Jesus está falando para os líderes religiosos daquela época. Então, você, para ter galardão, tem que obedecer a Deus com simplicidade, né? Com a boca em silêncio, sem falar para as pessoas que você está obedecendo ao Senhor. Entende? A não ser que seja para testemunhar ou para motivar um irmão, mas jamais para se promover. Crente que se promove a despeito de fazer a obra do Senhor está pecando. Rouba a glória de Deus. Os crentes servem a Deus, não aos homens. Toda obra que fazemos aqui é para a glória de Deus, não para os homens. E é assim que recebemos o galardão. Então, os pastores têm que ser o mais incógnitos possíveis nesse sentido, porque a glória é de Jesus Cristo. Esta palavra pregada é de Deus. O Espírito Santo que age na mente de vocês agora é a terceira pessoa da Trindade, é Deus também. Eu assim como Paulo e Apolo, ferramenta, instrumento, que por sinal você pode ter lido isso em casa e já entender tudo o que eu estou explicando aqui. Isso só serve para você refletir mais um pouco nessas verdades essa noite. Então, lembre-se disso, guarde de exercer a vossa justiça, as obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. E aí Jesus especifica, verso 2, Mateus 6,2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja bem, você vai dar um esmola, ajudar um pobre, um necessitado, em silêncio. Esse princípio, recompensa aqui é galardão, né? Você já recebeu o seu salário, o seu galardão na terra, perdeu o galardão dos céus. Da mesma forma, ofertas. Eu quero dar uma oferta para algo na igreja em silêncio. Que a sua mão direita não sabe que a sua esquerda está dando. E ninguém deve saber. Só Deus deve saber. Achei fantástico que esses dias soube de uma irmã nos Estados Unidos que partiu e ela deixou uma oferta para projetos missionários aqui no Brasil. $100 mil de oferta. O dinheiro da vida dela. Para projetos missionários no Brasil. E foi investido em obras missionárias aqui no Brasil. A pessoa deixaria $100 mil, né? Dólar, né? Real não, viu? De oferta. Ah, pastor, o senhor já está que nem os pastores da Universal, né? Não, irmãos, não é isso. Lá é muito comum e é muito interessante. O Seminário Batista do Cariri, muitas áreas do seminário foram construídas com irmãos que deixaram de oferta. Quando Deus os levou, eles deixaram para a glória de Deus e foi usado para treinar obreiros, para construir igrejas, para evangelização das pessoas. Até porque, o que a gente vai fazer com esse dinheiro no céu, na verdade? Se você deixar na terra, os meninos vão brigar pelo dinheiro, vai ser pior, né? Oferta para a honra e glória do Senhor, percebe? Mas ninguém sabe nem quem é essa irmã. Ficou incógnito. Ela, né? E ela está com o Senhor já, graças a Deus. Veja, Jesus está explicando como você faz para ter galardão, para a glória ser de Deus, não ser sua. E os coríntios estavam errando nisso. Por isso que Paulo diz, olha, vocês vão ter o galardão. Precisa vocês ficarem criando esses partidos. E ainda, no verso 5, Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, já receberam o galardão. Até a oração, se ora em secreto. Ah, e no culto de oração não tem problema, só que aquela oração ali já está dentro de um culto de oração, dentro da igreja, não tem problema. Mas digamos, chega um domingo aqui, tá o Valnei, você está chegando na igreja para adorar e está o Valnei em pé assim, Senhor, ó Senhor. Aí fica orando assim, para todo mundo ver. E todo mundo entrando na igreja, eu em pé. Orando sozinho e tal. O que você vai imaginar? Alma espiritual.
Né? Talvez você vai imaginar um negócio desse, né? Eu já ficar assim quebrantado, que pastor espiritual, que bênção de Deus. Mas eu não podia orar em casa, cara, antes de vir para a igreja, né? Ou eu podia ir para a sala de oração. Tem uma sala aqui de oração, 6 horas, por sinal. Você pode vir orar com muitos irmãos. Um dia desse tinha muitos irmãos aqui, orando, graças a Deus por isso. Então, quer dizer, precisa você ficar em pé no meio da igreja, todo mundo lhe vendo? Não tem necessidade. E era o que eles faziam naquela época, né? Graças a Deus, eu acho que isso não é um grande pecado nosso aqui. E Jesus fala a mesma coisa sobre o jejum. Então, veja, dar esmola, orar, jejuar, atos de religiosidade, você não precisa fazer para mostrar para as pessoas essas coisas. Você vai perder o galardão. Isso se aplica, é um princípio que se aplica a todo serviço a Deus. Você faz de modo que não seja exaltado, de modo que a sua pessoa não se destaque. Quem tem que ser destacado é o Senhor Jesus Cristo. E quando não fazemos isso, roubamos a glória de Deus. Crentes imaturos fazem muito isso. Lá em Apocalipse 22, 12 diz: e eis que venho sem demora. Jesus falando, né? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é Jesus falando. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa. Devemos ser ambiciosos por esta recompensa. Não é a salvação. Já temos pela graça de Deus. Mas esta recompensa, nós trabalhamos na terra para ter esse salário nos céus, no reino de Deus, novo céu e nova terra, quando Jesus vier. Grande pergunta, você acredita em Apocalipse 22, 12? Vou ler de novo. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus vai voltar. Que recompensa você vai receber? Você tem que saber o quanto da sua vida você dedica para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse era o problema da igreja de Corinto. Isso motivou a divisão em partidos. Cada um queria a glória para si. 1 Coríntios 1, 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é para ninguém se vangloriar, é para Deus ser glorificado. E 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. De modo geral, o problema dos nossos pecados é porque nós queremos o reconhecimento que é de Deus. O pecado de Adão foi querer ser Deus no lugar de Deus e tirar a glória de Deus. Essa é a raiz de todo o pecado. Quanto mais eu entendo quem é Deus, sou grato a Deus por tudo que Ele é e fez na minha vida, menos eu vou querer roubar a glória do Senhor e mais eu vou querer servir ao Senhor. Resultado disso, irmãos? Felicidade, realização, paz, tranquilidade nesta vida terrível, quando eu entendo que vivo para glorificar o Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é nosso Deus, todo-poderoso. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, que nos motiva e nos anima a estarmos crescendo na maturidade e na fé para a glória do Senhor. Obrigado por aquela igreja de Corinto que errou sim, e hoje nós podemos aprender a não errar como eles. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos, quebra os nossos corações, para que nos arrependamos e vivamos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um período de oração silenciosa, você converse um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Uma boa noite e até breve.